Olá, meu amigo, olá, minha amiga. Eu sou o Padre Tiago Calçado. Estamos juntos com a nossa Palavra de Fé, o seu programa de reflexão sobre o Evangelho de cada dia, de segunda a sexta, sempre trazendo um pouquinho sobre a Palavra de Deus para você. Se você pode, inscreva-se no nosso canal no YouTube, Padre Tiago Calçado, Palavra de Fé. Ou também siga-nos através do Spotify, curtindo e, claro, acompanhando e compartilhando para que mais pessoas ouçam o nosso programa. Meditaremos hoje com Mateus, capítulo 8, dos versículos 18 a 22. Naquele tempo, vendo uma multidão ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então um mestre da lei aproximou-se e disse: Mestre, eu te seguirei aonde quer que tu vás. Jesus lhe respondeu: As raposas têm suas tocas e as aves dos céus têm seus ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um outro dos discípulos disse a Jesus: Senhor, permite-me que primeiro eu vá sepultar o meu pai. Mas Jesus lhe respondeu: Segue-me e deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Meus irmãos, o Evangelho de hoje começa nos falando de uma travessia. Sim, é isso que Jesus mandou que os discípulos fizessem: atravessar para outra margem do lago. Atravessar para outra margem do lago aqui não significa apenas cruzar uma distância geográfica. Significa também aprofundar o segmento, ou seja, deixar de lado os sentimentos da multidão para ser discípulo. Essa é a grande travessia que todos nós devemos fazer em nossa vida. Deixar a fé rasa, a fé que fica apenas nas margens, que não molha o pé, para uma fé profunda, que implica a travessia para o seguimento do Senhor. Uma travessia que não é tão simples, que significa muitas vezes deixar certezas, abandonar situações que nos prendem, romper com inclusive pessoas que nos atrapalham, significa ter a coragem de decisão. Decisão significa sempre romper com algo, deixar algo para trás e acreditar que o que vem pela frente é sempre melhor. Vejam quantas coisas nós perdemos na vida porque ficamos agarrados às seguranças do passado. Perdemos tantas alegrias, nos poupamos de tantas surpresas, de tantas coisas que nos surpreenderão positivamente. Perdemos a alegria da vida, tentando nos agarrar a situações que de fato acabam nos prendendo e roubando de nós a liberdade de atravessarmos para o outro lado. Há sempre um outro lado que nos espera. Há sempre uma decisão a ser tomada. Há sempre uma travessia a qual o Senhor nos chama. Porém, nessa travessia, devemos estar certo de algo muito importante. Não teremos segurança. Uma grande ilusão e uma grande fonte de tristeza para as pessoas é que elas empacam suas vidas, travam as suas escolhas, querendo uma segurança que não existe no futuro. Uma segurança que é impossível, pois a única certeza que temos é o dia de hoje. Às vezes, deixamos de dar passos na vida, de iniciarmos projetos, de irmos atrás dos nossos sonhos, porque ficamos presos a verdades ditas no passado que muitas vezes nos roubam a alegria de sermos livres. Vejam o que Jesus diz aos discípulos. Saibam que as raposas têm suas tocas, as aves têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça. O Filho do Homem, a vida com o Senhor, não significa construir seguranças como tocas ou ninhos que são passageiros, mas que às vezes nos iludem, achando que serão para sempre. É preciso aprender com as aves. Nenhum ninho
é para sempre. Mesmo o ninho que nós construímos com tanta alegria, com tanto esforço, com tanto suor, um dia já não caberá mais os pássaros que um dia formamos. Às vezes eu vejo que alguns pais me procuram dizendo: Padre, eu estou dando tudo do bom e do melhor para o meu filho. Eu estou construindo para ele um futuro sólido, dando uma boa educação, ensinando para ele os valores da fé. Mas, Padre, eu sei que eu não formo meu filho para ficar no ninho para sempre. Padre, eu sei que ali no ninho é um tempo de fortalecimento, mas não é uma morada definitiva. Que alegria quando eu escuto um pai ou uma mãe que me diz assim. Mas que tristeza quando eu escuto um pai ou uma mãe que acha que o filho tem que ficar no ninho para sempre. Que o filho só vai caber ali, naquele lugar que ele plantou. Que o lugar do filho se reduz apenas àquela estrutura e àquele mundo que foi criado como uma passagem e não como um lugar definitivo. Mesmo os pássaros mais belos, os que têm os cantos mais bonitos, as plumagens mais exuberantes, mesmo essas sabem que uma ave não criou asas para ficar no ninho. Meu irmão, minha irmã, talvez você esteja no limiar de uma decisão. Talvez você esteja prestes a dar um passo e tem medo. Talvez um passo financeiro, um passo familiar, um passo que envolve o seu trabalho. Deixa eu dizer para você, o lugar mais seguro para um barco é o cais. Mas não é para o cais que os barcos são feitos. Grave isso, vou repetir. O lugar mais seguro para um cais, aliás, o lugar mais seguro para um barco é um cais. Mas não é para o cais que os barcos são feitos. O lugar mais seguro para um barco é o cais, mas não é para o cais que os barcos são feitos. Deus abençoe as suas decisões, Deus te arranque de seguranças que são ilusórias, Deus te mostre que o oceano é infinitamente maior do que o cais. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.